Para quem não sabe como é que isto funciona, todos os meses temos um convidado de diversas áreas. Hoje temos aqui um convidado claramente ligado ao mundo do desporto, mas também tem a particularidade de ser também um filho de Castelo Paiva. É natural também de uma freguesia de Pedreiro, onde alguns destes jovens estão a estudar também, no Couto Mineiro. E, portanto, é mais um convidado e que terá muitas histórias para contar. Eu creio que não teremos tempo em 45 minutos de ouvir as histórias todas e vou tentar abrevar as suas respostas. De vez em quando vou ter que cortar, peço desculpa por isso. Sr. João Campos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Estar aqui hoje foi fácil chegar à conversa consigo, foi também uma simpatia notável ter aceito este convite. Professor, com 12 anos sai de Pedreiro, mas na memória ficam ainda algumas lembranças das brincadeiras do tempo de criança. Sim, eu saí com 12 anos, fui estudar para o Porto, a pedido dos meus pais, com muita possibilidade. Eu era um bom aluno, passei modéstia. Normalmente, meus pais diziam que se eu não estudasse, só podia estudar fora se tivesse bolsa de estudo. Por isso eu sempre fui, naquela altura, eu tenho 63 anos, por isso não sou assim tão jovem, mas as pessoas possam imaginar, só se estudava e só se tinha estudos sem pagar, se tivesse uma bolsa de estudo. Tive sempre bolsa de estudo e então pedi aos meus pais. E os meus pais sempre me disseram, pais, vamos fazer mais um sacrifício, mas tens que ter sempre bolsa de estudo. Se meu pai nem me perguntava as notas que eu tinha ao fim de cada período. Chegava ao fim do ano e dizia, tens bolsa de estudo. Mas, para dizer o quê? Para dizer que aos fins de semana vinha à Póvoa, que era a minha aldeia, e obrigatoriamente tinha que ir para casa dos meus pais que moravam na Póvoa. Por isso, mantive a minha ligação até a volta do 25 de abril, 54. Entretanto, tínhamos todos os irmãos combinado que era mais fácil, nós que estávamos no Porto, mais fácil levar os meus pais para o Porto do que virmos nós todos os fins de semana. E entramos nessa situação e levamos a próximo da Igreja das Andas, na rua que é ali direto ao Estado. O meu pai, como era um grande portista, até passou a ser, nessa altura, o seccionista do atletismo do Sport. E se juntaram-se muitas coisas normalíssimas que se tornaram, que nos ajudaram a ser cada vez melhores filhos e os nossos pais, com orgulho, nós também esta modéstia. Na verdade, somos ainda os 10 irmãos que nasceram, todos amigos, e que durante muitos anos já estávamos os domingos na noite sempre em casa connosco. E um deles está cá connosco, também cá connosco. Temos o gosto de ter também cá connosco. E há uma irmã que traz também para mim, aliás, quase todos, mas particularmente Zeca, tem uma dinâmica muito forte, e uma dinâmica de família muito forte. Nós passamos agora os natais todos em casa dele, e tem sido para mim também uma referência muito positiva, muito grande na minha vida pessoal. Muito bem. O facto de viver em Castelo Paiva, num cantinho e ainda mais longe que agora da cidade do Porto, não lhe impediu de crescer e de começar a construir a sua vida. A sua vida, no entanto, constrói-se muito ligada ao desporto. Sim, eu desde que estava na minha aldeia, jogávamos a bola, a brincar, e o meu pai que foi presidente do Projeto Atlético do Parque, que era muito amigo do Sr. Sérgio Teixeira, que era presidente do Paivense. Às vezes assistíamos assim a jogos em que as coisas não corriam muito bem e os dois presidentes estavam a dançar com um ao outro, porque eram amigos. Mais tarde o Sr. Sérgio Teixeira, ainda por cima, fui diretor do atletismo também. Eu gostava muito de futebol, jogava futebol. Houve uma altura em que o Vieira Nunes, que jogava no Porto e conhecia bem o meu pai, me tentou levar a jogar futebol na Académica de Coimbra, mas o meu pai disse, ele é muito arisco, é um medo muito arisco, eu tenho medo que ele vá para Coimbra e não escolha. Eu nunca disse que o meu pai, faleceu agora há pouco, mas a primeira prioridade minha foi sempre os estudos. Eu iria, e naquela altura na Académica era obrigatório estudar, por isso não havia hipótese de eu fugir. Mas pronto, o meu pai decidiu, está decidido, eu estava perto dele todos os dias, ele entretanto sai das Minas, trabalha nos escritórios no Porto, eu estava todos os dias com ele para mim trabalhar aqui. E o atletismo, o Porto estava ali muito perto,
da nossa casa. Eu comecei, tinha ganho um torneio do desporto escolar, no atletismo, na altura era a Universidade Portuguesa, não era o desporto escolar. Fui à Universidade Portuguesa, ganhei o regional e depois fui segundo no nacional. Portanto, aquilo, fiquei para um experimento deste, fui para o atletismo. E a minha vida começou-se a construir em volta desta modalidade que eu me apaixonei. Mas eu sou um consumidor de desporto muito arranjado. Mas o atletismo foi, no fundo, aquele que se agarrou e aquilo que apaixonou-se, mas eu sei que o seu leque é variado, mas o atletismo foi o primeiro, não é? Foi aquele que ainda teve... A série foi o primeiro. Começou na escola, como professor de atletismo, como eu disse, né? E depois eu transferi isso para um clube mais perto era Porto era o meu clube. Depois juntou-se do meu pai, que passou a ser seccionista, aquilo era tudo juntar o último ao agradável, e depois eu, quando cheguei lá, lembro-me que perdi a primeira prova que corri, fiquei terrivelmente baixo, mas cheguei a casa e disse, não volto a ser o último numa prova. E até ao final da minha carreira não ser um atleta de elite, nunca mais fui o último em nenhuma competição que fiz. O último lugar causava-me uma espécie muito rara e obrigava a estar todos os dias, ou muitos dias, a pensar o que é que eu fui eram melhores. Eu disse, eu quero ser último, eu quero ser bom atleta, e se não for bom atleta, quero ser bom treinador. Comecei muito cedo a pensar nessa questão do treinador. É por aí que vamos agora. Essa mentalidade que tinha em ser um atleta, em conseguir ser, mas às vezes não se consegue, porque os outros também competem, naturalmente, mas essa vontade, esse entusiasmo que tinha, passam também para o outro lado, que é ser treinador. E é isso que o leva também. Sim, eu tive a consciência. Eu fui para a educação física, a minha área era a economia. Na minha altura podíamos inscrever em duas faculdades. Eu escrevi-me em economia e em educação física. Não disse nada ao meu pai, ele via-me sair todos os dias de fato de treino. Um dia eu lembro-me de ele me perguntar, tu hoje para apontar fato de treino? Eu disse, é mais rápido, é mais fácil. Cheguei ao primeiro período e disse ao pai, eu ando em educação física. E ele disse, é o que tu gostas, bendito agora para o atletismo e muito cedo comecei também a investir na carreira de treinador. Eu lembro-me que em 76 acabo o meu curso e a primeira coisa que faço é vou para a Espanha 11 dias em regime de internato fazer o meu primeiro curso de atletismo. Foi um momento difícil, porque eu não estava habituado, era um meio de uma aldeia pequena, tinha-me habituado ali ao Porto já, mas continuava a ter algumas dificuldades em gerir a minha vida com outros colegas, não era só da escola e pouco mais. E saio para Madrid, 11 dias, eu estive de internato, entrava às 8h30 no curso e saía às 6h30 da tarde. Aprovei aquele primeiro bloco de modalidade de disciplinas e eu queria partir nunca mais para. Professora, ouvi-lo assim a falar, parece que estamos a falar em 2019, estamos a falar há muitos anos atrás, não é? 76. Em 76. Não era normal este tipo de situações, não é? Sentiu também apoio. É importante o pai, ao vê-lo sair de fato de treino, não fazer nada, depois quando lhe conta a verdade, dizer, bem, se é isso que tu queres, tudo bem. Claro. Isso é importantíssimo, um pai apoiar também um filho, não é? Claro. O meu pai foi sempre uma pessoa extraordinária, fora daquele conceito que nós tínhamos das gentes da aldeia. As gentes da aldeia normalmente não se expõem, têm algum receio em dizer que são da aldeia. Eu lembro-me que fui para a escola, para a Oliveira Martins, e quando minha mãe me mandou os meus pais para lá, eu fui de calções. Imaginem que é eu a chegar a entrar para a escola de calções. Fui gozado, fizeram-me ir à fonte que havia na Oliveira Martins, na Rua do Sol. Ninguém me atirou por um agarrei-me e disse, se eu for, vocês vão ver. Eu era meio cansado, como é que eu era? Era um marisco. O meu pai tinha razão e não foi. Fiquei envergonhado. Disse à minha mãe que tinha que levar calças compridas. A minha mãe veio um fim de semana comigo a Melos, que havia uma feira em Melos, do lado de comprar umas calças grandes. Levei as calças grandes. E o outro que se quisesse levar umas compridas era o fatinho da comunhão solene, mas que a minha mãe não deixava levar. Não deixa ser. São dias especiais. Tive, na realidade, um apoio extraordinário. E
quando virei para esta área, o meu pai e os meus irmãos foram sempre mais velhos, foram sempre um motor extremamente importante para eu ir à procura de mais sérios, mais longos. Por isso, sou assim, sou muito ambicioso, não passo por cima de ninguém, ajudo muita gente, mas gosto de ser melhor, treino para ser melhor, estudo para ser melhor. Se não conseguir, dou os parabéns a quem está ao meu lado, é melhor que eu, mas nunca baixo a guarda no sentido de ser responsável, de ser feliz e de ajudar as outras pessoas que estão ao lado a ser felizes. Professor, já deu para ver, e tanto eu como as pessoas que estão, que é uma pessoa tem uma conduta orientada por objetivos. A sua carreira de treinador começa também a crescer e começa também a conhecer e a treinar atletas que são referência. E se eu falar aqui em nomes de atletas que posso dizer do atletismo, como Fernanda Ribeiro, toda a gente conhece, foi treinada por este nosso convidado que está aqui hoje. Como é que se consegue esta ascensão na carreira? É só os objetivos? É preciso estudar? É preciso ter talento? O que é preciso mais? Bem, eu quero fazer um parênteses só porque eu não fui o primeiro treinador. Não, primeiro, eu não disse primeiro. Pois, mas eu quero dizer. Pois, claro. Faço questão de dizer. Foi um treinador, Alfredo Barbosa, que já faleceu. Por acaso era amigo da nossa casa. Eu vinha conhecê-lo mais tarde, no Porto. E foi ele que treinou Fernanda Ribeiro. Fernanda Ribeiro, quando era júnior, começou a não se entender com ele. Foi ao presidente do Futebol do Porto dizer: já não me entendo mais com o Alfredo Barbosa, eu quero mudar de treinador. E o Pintinho disse-lhe: tenho aqui um Pintinho ou Pinta Costa. Tenho aqui um, e era esse que eu queria, mas não sei se ele me aceita. Entretanto, Jorge Nuno Pinta Costa telefona, estava eu na meio, no estado também, e telefona lá para o presidente do Maia para me fazer chegar ao telefone. Ele disse: olha, tem aqui uma. E eu disse: tem aqui a Fernanda, quer treinar consigo? E eu disse: então, mas eu ainda não estou bem nessa área do meio fundo, comecei pelas áreas da velocidade dos saltos, foi sempre foi a minha formação, e não sei se me sinto capaz. E ele respondeu lá a Pinta Costa: quem não é capaz de treinar um atleta do Porto, não pode ser treinador do Porto. E eu, então eu treinei. E aí parti para outro sítio, fazer 2 cursos seguidos. Aí comecei a saber gerir melhor as minhas finanças. E o que é que eu perguntei? Eu ia como treinador da federação para um campeonato da Europa, foi na Split, quase, na Croácia, naquela altura era no ano seguinte, passa a ser Croácia. E havia um curso, eu ia sempre pesquisar se havia um curso na altura dos campeonatos da Europa, campeonatos do mundo. Havia quase sempre, então eu pedi à federação: marquem um bilhete para 8 dias para eu regressar. Fiquei lá mais 8 dias fazer um curso da área. Isto passou-se assim várias vezes, deixei de gastar dinheiro e aproveitava estas saídas para, a seguir fui para o meio fundo, para um meio fundo mais curto, dos 800 e dos 1500, e depois para o meio fundo longo, que era o meio fundo. A partir daí é assim, tem que haver uma simbiose entre o treinador e a atleta. Havia, por sempre, uma relação muito próxima. Ela era a minha filha. Quando tinha problemas em casa, vinha viver comigo em casa. Ainda hoje tenho um quarto em casa que tem sempre uma colcha dos Jogos Olímpicos, dos últimos Jogos Olímpicos, e para os atletas que queiram ir lá para casa, tenho esse quarto, que é reservado ao quarto dos atletas. Como sabes, isso, a Fernanda era uma atleta com talento extraordinário, e eu, claro, responsabilizei-me cada vez mais como atleta daquelas. E eu tenho um sonho, que era o sonho que eu tinha quando era atleta, era assim, era ir aos Jogos Olímpicos, mas a partir de uma altura em que vi, como atleta não conseguia divertir, mas eu vou de outra forma. Eu ia como treinador. Fernanda, os primeiros jogos até foram ainda ela era júnior, treinava já comigo, era júnior, em Seul, tiveram êxito, 92 também 92, 96 foi campeão comigo. E depois voltou a ser medalhada em terceiro lugar nos jogos seguidos. Mas isso não ficou só com a Fernanda. A Fernanda é o expoente máximo do campeonato. Mas eu tenho 17 presenças de atletas de Jogos Olímpicos. Já estive em 7 Jogos Olímpicos seguidos, desde 92 até 96. Espero ir aos próximos. Já sei com quem, mas não digo. O segredo é sempre em aulas. Podia dizer que ficava. Não, porque pode ser
saberem que há coisas que às vezes nos ultrapassam-nos fora. Eu estou a apontar para 2 atletas para a possibilidade de ir aos Jogos de 2024 e há mais 2 ou 3 que estão ainda na calha atrás deles e que poderão até ultrapassar esses também. Por isso é que eu não ligo nem a eles. Daí vamos perseguir os objetivos, vamos trabalhar e depois ver se há quem na realidade. Isto está na competição mais importante do mundo, no jogo. Professor, apesar do talento de muitos atletas que têm talento, há muita gente com talento, mas o talento por si só não chega a ser um bom atleta para ter resultados. Não, de maneira alguma. O talento é fundamental. Às vezes ouço e leio nos jornais pessoas a dizer assim: o trabalho é o fundamental, o talento é secundário. Não, o talento é o principal. E depois as formas de trabalhar esse talento, ou a disponibilidade que o atleta tem para fazer valer esse talento, leva a que trabalhe mais que os outros. E junta-se ali, aquilo que eu procuro juntar é o talento e o trabalho. Nenhum atleta pode ser potencialmente um talento extraordinário, tem que trabalhar sempre mais que os outros. Porque um atleta de talento menor, mas que trabalha mais, pode ser melhor que esse. Aí há uma realidade. O que trabalha mais, normalmente, é que consegue melhor resultados. Mas se o talento trabalhar igual àquele, a distância é muito grande para o que está em segundo lugar. Isso não há dúvida. Porque sem talento ninguém faz. Aliás, já ditado que diz que ninguém faz uma pileca para cavalo de corrida. A pileca é aquela pileca que ninguém faz. É impossível fazer. Pode-se melhorar substancialmente as suas marcas, os seus objetivos e atingi-los, mas nunca é capaz. Muito bem, estamos então perante aqui um homem que tem muitas histórias para contar. Falou aqui em Jogos Olímpicos, não é? Nós estamos habituados a ver Jogos Olímpicos na televisão. O que é estar presente nos Jogos Olímpicos, professor? Conte-nos. Certamente, se lhe perguntar como é que foi em 2016 no Rio de Janeiro, já tinha experiência dos outros 6 para trás. Mas certamente em 1992 em Barcelona foi os primeiros, não é? E claramente que a emoção é diferente. Claro. Mas os jogos são diferentes, são sempre diferentes. Começa logo pelas aldeias, as aldeias são todas diferentes. Ao contrário do que muita gente diz, nós vamos lá gastar dinheiro do erário público em hotéis de 5 estrelas. Nunca ninguém viu um hotel de 5 estrelas. Eu posso-vos dizer que em Londres, nos últimos, em 2012, o meu quarto tinha 11 metros quadrados. E estávamos 2 pessoas no quarto. Por isso, as nossas malas ficaram fora do quarto, num corredor fora do quarto. Em Sydney, ficámos em moradias fantásticas, que depois são para vender, como na Grécia, e eu vivia num quarto com o Alfredo Pinheiro, que era aqui de Guimarães, que foi treinador do António Pinto, em que ele estava com a cabeça junto aos meus pés. Por isso eram 2 camas, quase ao lado muito pouco. Por isso nós não vivíamos os luxos que muitos, Miguel Sousa Tavares disse um dia, nós íamos gastar a verdade, porque eu tive o cuidado de um dia estar em Lisboa, encontrá-lo e lhe dizer que não é. Mostrei umas fotografias destas, o nosso alojamento são lindíssimas de fora, mas numa sala de jantar em que não tem nada, na sala de jantar estão lá 6 ou 7 pessoas divididas com um bocado de madeira e eles tudo, como é que está a dizer, numa sala, num aposento para o outro. Depois, tudo o que passa dentro da aldeia é um mundo. Nós temos autocarros de X em X minutos, temos comboios, aqueles comboios pequenos, não é comboio de carrinhos, mas carrinhos daqueles que levam os dinheiros ali nas feiras. Temos um conjunto de fatores e depois temos uma coisa que para mim é mais importante, que foi sempre a mais importante. Por exemplo, quem gosta de basquete, eu cheguei a Barcelona e foi a primeira vez que o Dream Team dos Estados Unidos foi um jogo olímpico. Primeiro tinha que ser os universitários só, depois foi aberto aos profissionais. E ver Michael Jordan, cumprimentar Michael Jordan, cumprimentar Scott Pippen, Barkley, cumprimentar aquela gente toda e eles que são iguais a nós, que vivem os mesmos traumas antes da prova, antes das competições, que nós assistimos e eu via a cara dele, afinal os gajos não são deuses, também estão nervosos como nós estamos. E isso aí tudo é uma coisa que nos marca para a vida. E Barcelona marcou para a vida porque o Dream Team americano estava mesmo a seguir a nós. Nós estávamos com outras seleções mais pequeninas e depois aparecia daquela maneira uma imensidão de americanos que estavam ali. Nós víamos o basquete, como víamos os outros atletismo, que era a minha qualidade, e ficámos na realidade
pensar uma coisa, os gajos são super-homens, mas aqui são muito mais. Isso é que me faz normalmente pensar, me fez pensar que se trabalhar, se conseguir aprender mais, posso chegar ao mesmo nível que os treinadores vão chegar. Isso levou-me sempre a fazer dos Jogos Olímpicos um momento de aprendizagem. Eu sempre que vou para os Estados Unidos, sempre que vou para os Jogos Olímpicos, vejo N modalidades. Lembro-me perfeitamente de Londres também, que o voleibol brasileiro tinha sido campeão olímpico, o masculino, e o feminino ninguém dava nada por isso. Eu almoçava todos os dias, só para dizer, o restaurante da Aldeia Olímpica está aberto 24 horas durante um mês e meio, 2 vezes. Por isso, ficamos ali, quando fechamos os negócios, ficamos ali os treinadores a conversar. Eu estava a conversar com um treinador brasileiro do voleibol, que eu vou sempre ver a final do voleibol, se puder, e disse, ele estava muito nervoso, tinha perdido um jogo, e eu disse, pá, vocês vão chegar à final facilmente, não sei o que, ele acha, eu acho. E chegaram a Londres e foram à final e perderam. Perderam, não foram campeões olímpicos. E as mulheres tinham perdido o primeiro jogo com a Tunísia, por 3-0, e eu disse, se calhar vocês começaram lá e vão acabar bem. E elas acabaram com 3-2 e foram elas campeãs do mundo. Não havia ninguém que pensasse que o Brasil ia ser no feminino campeão do mundo. Portanto, são essas coisas que nós criámos, amigos que criámos e que ficam para a vida. Eu tenho ido nos últimos 5 anos, só não foi neste ano, vou para os Estados Unidos normalmente entre 26 de setembro e 5 de outubro, num congresso que nós próprios fazemos, em que toda a gente tem que ser no mínimo medalhado olímpico, os treinadores podem também, os treinadores têm que ser medalhados olímpicos, e os atletas que participam também têm que ser, obrigatoriamente, têm que ter uma medalha olímpica. E temos assim um grupo de amigos que vamos discutir treino, as coisas mais extraordinárias que vocês possam imaginar, porque em Portugal nunca se fala. Por falar do perfil psicológico de um atleta para chegar ao alto nível. Os Estados Unidos conseguem ter os melhores júniores do mundo, com marcas a nível de séniores, quando analisam o perfil psicológico dele, a forma de se enquadrarem com os colegas deles, retiram-nos da alta competição e eles não vão lá jogar. Se o perfil deles não for daqueles que está estudado, está padronizado pelas equipas e pelo comitê olímpico. Nós aqui é impensável fazer uma coisa dessas. E eu tenho ido um pouco à procura da diferença, custos de diferença. E tenho muitos amigos e tenho aprendido com isso bastante mais do que as pessoas possam imaginar. Coisas que estão escondidas, coisas que ninguém fala no treino. Fala-se normalmente no treino, se for dar uma aula de treino, falo do treino que toda a gente entende, não é evidente. Mas depois há coisas que não estão padronizadas e que fazem uma diferença entre o atleta que chega àquele dia, àquela hora e tem que ganhar. Eu, neste momento, felizmente, ando à procura desse momento, tenho conseguido com muita gente, mas também tenho perdido com muita gente. Naturalmente, sim. Nós temos, o Sr. Vereador está connosco também desde o início. Não sei se quer também deixar uma palavra, mas eu já tenho aqui presente também, lembro-me, com um atleta, precisamente também aqui, um atleta, o Rui Pedro, também de Pedro também. Há coisas que acontecem e esta aconteceu também. Mas é naturalmente também louvar termos aqui connosco também uma personagem como esta e aquilo que nos contou, e que ainda temos aqui mais umas perguntas a fazer, temos aqui mais situações para descobrir. Sim, isto fez muito bem. Isto para nós, a questão de Paiva, para a Câmara Municipal, para todos os paienses, que não só é um orgulho enorme termos um atleta, um professor desta qualidade. Um professor que, como já foi dito aqui, medalhado a nível mundial, tenho os Jogos Olímpicos, por aquilo que ouvimos aqui, para ser uma pessoa muito simples, mas muito responsável. Uma visão do que é o desporto, que de facto é de enaltecer. Eu penso que isto que o professor nos disse aqui ia ser também um exemplo a seguir a estes jovens que até nos estão aqui a ouvir, que de facto, em primeiro lugar, estão os estudos, mas depois o desporto é muito importante também na vida. Mas o saber estar em todas as atividades que nós possamos ter, tem que estar sempre com muita, e ser muito persistentes naquilo que procuram fazer.
e nunca desistirem, porque por aquilo que nós ouvimos, o seu professor nunca desistiu. Até disse uma coisa, nunca gostava de ser o último, porque só foi o último uma vez. Não quer dizer que os últimos também, por vezes, também não têm que ter valor, mas é como ele dizem muito bem, tem que reconhecer, saber reconhecer que houve outros que foram superiores a ele. Isso é uma virtude e também é uma humildade da parte dele. Muito bem, não sei se alguém quer dar alguma questão, aproveitar agora que nós temos. Força. Muito boa tarde. Já cumprimentei a professora lá fora. Vou alinhar aqui duas ou três questões. Algumas delas, sei lá, de preocupação, porque os anos vêm para cima de nós e aumentam-nos as dúvidas. Nós, com esta idade, não temos dúvidas quase nenhumas. Mas agora, com a nossa idade, eu sou mais velho que o professor há alguns anos, as dúvidas instalam-se. Naturalmente, nós estamos a viver, o professor é de um tempo áureo do nosso atletismo, do nosso desporto. Vivemos à sombra de grandes nomes do atletismo. Não adianta estar a mencioná-los. E há duas questões que eu gostaria de colocar aqui ao meu amigo, posso pronunciar assim, João Gomes, é a seguinte. A Fernanda Ribeiro impressionou-nos, avassalou-nos com aqueles 200 metros daquela final olímpica. Até hoje ainda não compreendi como é que uma portuguesa, com a nossa cultura, consegue não contentar-se com a medalha de prata e ir atrás daquela medalha de ouro. Foi uma coisa quase única no mundo. E por outro lado, também, e relacionado com o professor, a minha dúvida com a Mónica Gama. A Mónica Gama prometeu muito, de um momento para o outro, e que passou-se. A outra questão que eu gostaria também de ter aqui em foco é, sendo nós herdeiros de tamanho cedo, como é que nós conseguimos hoje ver o nosso atletismo, a forma como ele está a ser gerido e gerado, quase medíocre, e custa-nos dizer isso, porque nós temos, por exemplo, a bandeira, nós que gostamos do atletismo, de sermos os maiores, de sermos de facto os embaixadores do desporto no nosso país, e como é que a gente vai dar para isto? Eu questionei algumas coisas e cheguei mais ou menos a este raciocínio. Nós nunca tivemos tantos licenciados em Educação Física, tanta gente preparada para dirigir os nossos futuros atletas. O que é que falha? Falha o humanismo? Nós começamos a ser cientistas e deixámos a relação com o atleta, com o cidadão, extraímos da sua vida, não ligamos ao que se passa em casa, não falamos olhos nos olhos, temos plataformas, vamos para as plataformas e os olhos nos olhos deixam de existir. Pronto, são muitas dúvidas que eu tenho e tenho aqui presença, portanto, uma autoridade nessa matéria. Há que reconhecê-lo, o professor João Campos, que esteve ligado, de facto, aos grandes feitos. Eu creio que teve 5 Olimpíadas, não foi? 7 Olimpíadas, uma coisa brutal. Portanto, como é que vê mais esta preocupação relativamente ao atletismo? Outra questão tem a ver com o Paiva. Nós aqui em Castelo Paiva só conhecemos o professor João Campos há poucos anos. Eu lembro-me que em 2009 houve eleições aqui para a Câmara Municipal e o primo do professor foi candidato à Assembleia Municipal. E nós tivemos aqui um desentendimento, uma controvérsia relativamente à vinda do professor aqui no 25 de Abril, e eu tive sempre cuidado de dizer professor João Campos, mas associava-me sempre ao doutor João Campos, e ele veio um embrólio tremendo. Pronto, e eu penso na altura questiono-me assim, professor João Campos, Castelo Paiva, será que não sabe que há um atletismo em Castelo Paiva? Algum dia se preocupou com o atletismo em Castelo Paiva, sabendo que Castelo Paiva foi pioneiro do atletismo no distrito de Aveiro, portanto, antes de haver atletismo em Aveiro, a Associação de Atletas de Aveiro fundou-se em 1977, portanto, nós em 1950 trouxemos o atletismo para o distrito, e se calhar até para muitas áreas do país que não existia. Portanto, temos esta bandeira aqui. Deixe que lhe diga que gostaria de ter o professor João Campos aqui a trabalhar com o atletismo de Castelo Paiva de uma outra forma, de um outro formato, e é nesse sentido que gostaria também de perceber se abandonou Castelo Paiva
ou se de facto ainda sente que Castelo Paiva se sentir, gostaríamos de ter a colaboração do professor João Gomes aqui nesta área tão pertinente aqui de Castelo Paiva, porque Castelo Paiva também está, em certa medida, tem o atletismo como uma sua bandeira, não é ao nível do Cristiano Atlético Clube, mas temos uma bandeira já com algum relevo. Muito obrigado. O atletismo cá no Conselho, desculpa, só para lhe tocar no Castelo Paiva, já bem dos tempos do meu pai, que foi diretor do atletismo do Pujão Atlético Clube, e teve campeões de Portugal, um deles no salto com vara, o que é extraordinário. Está na Federação Portuguesa de Atletismo um campeão do salto com vara em pé de vidro. Por isso, eu bebi um bocadinho disso do meu pai, se calhar. Nunca pensei nisso, mas é uma realidade. Mas eu respondo. Em relação vou responder às duas questões que me pôs, que são pertinentes. Uma delas não é muito pertinente, porque eu falei com a Fernanda 20 há 30 anos, não é? E a Fernanda era extremamente dotada e reunia todas as condições necessárias, inclusive as psicológicas e aquelas de garra que são necessárias a um campeão. Eu lembro-me de falar com a Fernanda quando ela chegou ao final da prova não foi campeã olímpica. Ao final não, que eu deixo normalmente quando eles ganham, deixam-me falar com toda a gente, eu sou o último a chegar. Se eles perderem, eu sou o primeiro. Mas quando são últimos, quando são primeiros, eu deixo ir para lá o ministro, o secretário de Estado, não sei o quê, depois eu apareço aqui. E eu perguntei-lhe, o que é que fizeste aqui? Tu sabias que podias ganhar? Eu sempre disse isso, inclusive quando fiz o programa da Fernanda Ribeiro e entreguei ao Comitê Olímpico de Portugal, os objetivos, nós temos que fazer um planeamento, fazer os valores financeiros que vamos gastar com aquilo tudo. E eu pus o objetivo, campeão olímpico. E o Presidente do Comitê Olímpico virou-se para mim e disse, eu não me deixo por isto. Eu disse, não me deixo por isto. Eu sou o treinador da atleta, eu sou o responsável. Eu vou pôr campeonato. Se você depois perde, é uma chatice. Nós vamos contabilizar esta medalha. Você podia pôr assim, candidato a uma medalha. Eu disse, candidato a uma medalha, mas eu acho que ela é candidata a medalha no gol. E ela disse-me no final, quando eu fui e perguntar aquilo que ela sentiu naquela última volta, e ela disse, virem a última volta, ela olha para um ecrã, para o ecrã gigante que está na zona dos 200 metros, no final dos 200 metros. Ela olha, eu olhei para alguma coisa e vi, segunda eu já sou, de trás já ninguém me ganha. Mas aquela veio ali à minha frente e eu vou tentar ser a primeira, que era o grande objetivo. Foi isso. Por isso dependeu dela, não dependeu de mim. De mim só dependeu do treino. E a palestra, digamos assim, que eu lhe dei antes da prova. Porque ela tinha capacidade, sempre tinha capacidade. E eu até a brincar e disse, tu não foi a melhor coisa que fizeste. Ganhares aqui daquela forma. E ela, sério, como é que foi? Passas pela pista 1 e se ela te fechasse a pista 1, como é que fazias, como é que passavas? Eras desclassificado porque as contra ela eras desclassificado. Mas isso foi mais uma brincadeira. Mas a Fernanda era dotada dessas qualidades que fazem dela, fizeram dela campeã da Europa, campeã do mundo, campeã olímpica, recordista do mundo. Muita gente esquece, ela foi recordista do mundo. Em relação ao nosso atletismo, eu resumo no meio. O nosso atletismo não está medíocre, como o Manel disse. O nosso atletismo está melhor em determinadas disciplinas, particularmente nas disciplinas de velocidade e de saltos estão melhores. No atletismo masculino e feminino, meio fundo, está pior. Agora vou deixar isto para pensar. Todos os melhores atletas portugueses da velocidade e dos saltos treinam com os melhores treinadores portugueses. Todos. Ou treinam com o João Ganso, ou treinam com o José Uva, os saltadores, os velocistas ou treinam com o João Abrantes, os das disciplinas técnicas treinam com o Mário Aníbal, que muitos de vocês não conhecem, o Manel conhece o nome deles todos. São os melhores treinadores portugueses, os lançadores que já estão a melhorar extraordinariamente, treinam com dois, com o Zinchenko, que é ucraniano, mais o Paulo Reis. E os treinadores e os atletas do meio fundo de grande qualidade que existem atletas de grande qualidade. Continua a haver uma Jéssica Augusto, uma Sara Moreira, uma Dulce Ferro, que são top europeu, não digo mundial, mas são top europeu. O problema é que não treinam com os melhores treinadores. Treinam com o marido, com o namorado, com o pai, com o tio e não sei o quê. Porquê? Porque lhes deram esses cursos que são feitos em 15 dias ou 3 semanas. Manel, no meu tempo, eu, o João Ganso, o professor Luís Pereira, a professora Sameiro, íamos beber conhecimento de fora. Porque em Portugal só havia um que era bom. Chamava-se Luís Pereira, que era super bom. E eu era super amigo dele. Ainda tive a felicidade de ir várias vezes à casa dele, a convite dele.
Outros quiseram fazer os cursos e beberam com gente que dá os cursos de treino. Eu não dou curso de treino de natação, nunca me viu a dar nenhum curso de treino de natação. Mas dou curso no ISMAI. No ISMAI tenho uma licenciatura em treino desportivo. Isso aí é que me permitiu ensinar aquilo que eu sei a quem quiser ir para o treino. Eu neste momento tenho dois, um é do treino, que é um grande atleta de treino, foi para o atletismo, que é o Armando Teixeira, que você conhece certeza, foi o melhor homem de treino português, e a outra é Susana Costa, do triplo salto. Para o ano vou ter a Jéssica Augusto, que vai fazer o curso, e vou tê-la como treinador, como potencial treinadora futura de treino desportivo. E é importante que esses que treinam essas meninas tivessem aprendido com quem sabe mais do que eles, e eu posso dizer que tive a felicidade de poder aprender mais do que outros. Investi. Eu investi a minha vida. Aliás, os meus filhos pagam, eu hoje pago isso por parte dos meus filhos. Como contei há um bocadinho a um colega, o meu filho jogou futebol e agora deixou de jogar futebol porque entrou na universidade. E a camisola dele atrás diz Amaral. Amaral, ele é filho de uma senhora Amaral que também foi olímpica, que é a minha mulher, Elsa Amaral, também foi olímpica em 92. E um dia tive a lata, já sabia qual ia ser a resposta, mas perguntei-lhe, João, o que é que tens na camisola Amaral quando os teus colegas têm todo o nome do pai? E ele respondeu-me assim, pai, porque foste um pai ausente. Claro, será dizer que as minhas lágrimas cantaram por aí abaixo. E eu fui ausente durante muito tempo. Primeiro 7 anos obrigam-me a ser 6 meses fora de casa, a 7 meses fora de casa, quando há jogo olímpico. Nesses anos é terrível. E obrigaram-me na altura em que os meus filhos tinham nascido. Eles nasceram com 22 meses de intervalo, ainda por cima. Por isso eles passaram tudo aquilo que nenhum miúdo gosta de ter, o pai presente, a tempo inteiro. E eu fiz isto, além destas saídas para os jogos e para os campeonatos do mundo, temos que acrescentar no mesmo ano a campeonatos da Europa, no ano seguinte é campeonato do mundo, no ano seguinte há jogos do mundo, no ano seguinte há campeonato da Europa, no outro há campeonato do mundo e campeonato do mundo que agora até 2 vezes por ano, por 4 anos. Isso levou-me a ser, mas levou-me porque eu queria aprender, mano. Eu fui para estrangeiro. Eu paguei 500, vou-vos dizer um pouco particular. Eu para ir para o Japão aprender, não é? Paguei 512 pontos em 1991. Sabem o que era 512 pontos em 1991? Eu paguei por prestações, não pedi nada aos meus pais que não tinham, nem aos meus irmãos. Paguei 512 pontos e pedi para pagar aquilo. Por prestações 200 e tal, paguei, demorei muito tempo, não disse a ninguém. Estou a dizer agora, aqui na minha terra, as pessoas sabem disso. Porque quis aprender. E eu, a partir de determinada altura, sinto que não sou obrigado a ensinar os meus conhecimentos, não foi pago. E eu, assim, como não tenho hábito nenhum de levar nada, nem aos atletas, nem aos colegas meus que vinham treinar, fui trabalhar para as noites. Tinha gente amiga lá, que já me tinha convidado várias vezes, e eu decidi, eu vou. Sabe o que é que eu estou a fazer neste momento? A acabar o meu mestrado. Na minha casa ninguém sabe, sabes? Não sabias. Ninguém sabe. Estou a acabar o meu mestrado. E se calhar a seguir eu vou ao doutoramento. Eu tenho 63 anos. Se fizer doutoramento é por prazer, não tira valor financeiro nenhum, porque eu daqui a nada tenho 70 anos, acabam-se as aulas. Mas fico com conhecimento. Aquilo que eu gostava de ter era depois poder ter lata, desculpem-me o termo, para vender o meu conhecimento. Em Portugal não se compra isso. Aprende-se como eu aprendi, mas paga-se. Tem que ter. Se eventualmente me convidarem para falar de atletismo em toda a parte do mundo, eu vou-lhe dizer, já fui ao Algarve 3 ou 4 vezes, até à Universidade do Algarve, já fui a Cuba, no Alentejo, fiz 52 viagens em 2 anos a ensinar atletismo, aqui quis aprender. Se me convidarem eu estou, não exijo nada, exigi? Não. Não é só o prazer de estar na minha terra, não exijo nada a ninguém. Se quiserem aprender, aprendem. É evidente que o segredo é uma negócio e não se conta tudo. Conta-se uma forma, dependendo das pessoas que querem aprender. Se vão treinar atletas de alta competição, eu giro a minha intervenção para atletas de alta competição. Se forem jovens, eu giro a minha comunicação para atletas mais jovens, para treinadores de atletas mais jovens. Mas a realidade do atletismo português é esta e não há outra. Diga-me as medalhas que se ganharam no atletismo português, quem é que ganhou essas medalhas? Eu não quero ser vaidoso, mas sou um bocadinho nesse aspecto. Tem que ser. Porque senão ninguém nos diz. Eu estive nessas medalhas. O Muniz Pereira esteve nessas medalhas. Sameiro Araújo esteve nessas medalhas. O Fonseca Costa esteve nessas medalhas. Acrescento mais um, Bernardo Manuel, quando treinou o Domingos Castro e o Luís
Silva, que até alguns desses, o Rui Silva, portanto, trabalhou comigo nos últimos anos, 7 anos comigo, e foi campeão da Europa outra vez, já não era desde 2004. E foi comigo em 2009, 5 anos depois ele foi campeão da Europa de 1.500 metros. Por isso, eu tenho direito de aquilo que eu aprendi investindo, de o transmitir a quem eu achar que é correto. Eu saí da Federação em 2012 porque a Federação não funcionava. Convidaram-me em 2014 e eu disse só com um projeto meu. E o meu projeto não é um projeto da Maia nem de outro lado qualquer. É da Maia porque eu vivo na Maia. Eu neste momento tenho um clube em Vila do Conde, na Palma de Barcinho. Foi campeão nacional já com 7 anos da 2ª Divisão e possivelmente estaremos na 1ª Divisão durante esta próxima época. Por isso, eu vou quando me sinto bem, como é evidente, quando me convidam e eu me sinto bem. Na Castelo Paiva, tive o cuidado e o bom senso de olhar para um atleta de Castelo Paiva que foi o ano passado correr a Madrid, do Cross, que era um atleta com todo o potencial para ter ido ao Campeonato da Europa de Cross. Não é? Falei com ele e disse: pá, tu és da minha terra, tens potencial, ela se diz logo pessoal para treinar mais e melhor, porque vais ao Campeonato da Europa. Ele não foi por tudo, não sei. Mas eu também lhe tive 4 a treinar e só um é que foi. Só o Pedro Silva que foi. Os outros 4 não ficaram operados. Eu ganho e pego. E pego mais vezes que eu ganho. Só tive um atleta que na minha vida ganhou mais do que perdeu, que foi o Fernando. Ganhou mais provas do que perdeu. Os outros treinam perdem mais vezes. Até porque eles meus são especialistas de 5.000, não correm só 5.000. Correm 800, correm 1.500, correm 10.000. Por isso é natural que as outras disciplinas vão perdendo para ganhar um dia naquela que eu quero que eles ganhem. Certo? Por isso, aberto sempre. Ao contrário do que posso imaginar, não tenho nada contra Castelo Paiva. Aliás, gostava que Castelo Paiva tivesse uma equipa séria de atletismo. Já teve a oportunidade. Vocês caminharam com uma área, quando eu estava na Federação, não era a minha área. A minha área primeiro fiz meio fundo curto, não havia especialista, responsável dos 800 e 1.500, e só mais tarde é que foi do longo. E no longo eu era responsável do Campeonato do Mundo e Campeonato da Europa. De corta-mato. As provas de pista são muito residuais, não é? São de vez em quando e são estes grandes campeonatos. Mas não tenho nada. Quando quiserem, disponham, desde que eu tenha a oportunidade, eu estarei disponível para ensinar. Porque é uma coisa que eu tenho sempre. Eu, mesmo falando para quem sabe menos do que eu, aprendo sempre. Vocês, as pessoas que querem aprender, por vezes fazem uma frase qualquer que me desperta. Já passei por isto, vou melhorar esta situação. Não procura. E, portanto, o treino desportivo é uma coisa em evolução constante. Até porque, para nós que somos pessoas que acreditamos no desporto como uma alma sã em corrupção, uma alma sã em corrupção, não partilhamos aqueles do Salazar e não sei o quê. Não é o Salazar, o nosso ele sabe que é um treinador americano que teve muito êxito, aliás foi muito treinador do Mofará saiu. Eu tinha uma senhora que conhecia muito bem dele, foi com ele a Cara Gaúcha, uma americana da maratona, e um dia ela abandonou, ao fim de um ano, entrou para o grupo do Alberto Salazar e saiu. Eu perguntei-lhe pelo Facebook porque é que ela tinha saído. Só que ela foi a resposta dela, ao fim de estar lá nem um ano. Não gosto de ser rato de laboratório. Eu também não tenho ratos de laboratório. Os melhores ganham, os que não forem melhores perdem. E é nessa perspectiva que eu caminho e digo que erros de treino condicionam a evolução de um atleta e de que maneira. Eu já os cometi. E como os cometi, fui à procura de resolvê-los. Erros de um atleta, um corpo humano, até pode ser um atleta muito bom, mas para regenerar, se você se lembrar, a Fernanda veio treinar comigo em 1987, 88. Quando é que começou a correr a sério? 1994. Em 93 foi oitava numa final do Campeonato da Europa e em 94 foi campeão da Europeia. Depois foi campeão do mundo no ano seguinte e campeão olímpico no ano seguinte. Esses os erros que nós cometemos ao longo da nossa carreira como treinador refletem esse atleta e podem ser irreversíveis. Já falei muito. Falou muito, mas aprendemos aqui, acho que nesta tarde vamos aprender algumas coisas e boas. Professor, nós estamos a queimar o nosso tempo. Eu queria só fazer-lhe uma pergunta ao seu irmão também, já que fez o favor de Dito Felgueira até aqui.
Como é que olha para este irmão e eu estou a olhar para o seu rosto, é um orgulho ter um irmão assim, não é? Eu olho para si, eu como estava a olhar. Deixas-te mim entrar no meio dele e todos os outros. Mas não é para pagar, não é para Eu pagar. sei. Eu sei. Mas já agora deixa-me só dizer uma coisa que o João começou com o futebol. E eu devo dizer que o João era um jogador de futebol. O João jogou, inclusive, no João Atlético Clube sem nunca estar federado. Aquela altura fazia-se umas manigâncias, os diretores e tal. E eu sei que a missão dele e do meu pai na altura, aliás, o meu pai esteve comigo, era que nós fôssemos jogadores de futebol. Eu fui jogador de Porto, todos os juvenis. Mas depois, para a minha vida, fui para os lados de Amarante e depois jogo de futebol. Mas o João foi para o futebol. Mas teve azar. Portanto, teve azar e mudou para o atletismo e evidentemente que é a figura que é a nível local, a nível nacional. E é um orgulho, claro, para mim e para todos nós. Agora nós somos 10 vivos, todos nós temos as nossas tendências e todos temos orgulho uns dos outros. E há um bocado, agora só pegando uma palavra que ali o Pagado que me falou, falou sobre o Castelo de Pai. Eu estou muito contente por nós estar aqui. Ele nunca tinha viu. Eu não tinha muita vontade. Porque às vezes as nossas terras não nos dão os valores devidos ao crescimento. Já pá, tem calma, se esta terra onde as árvores irão. Eu saí da minha, e a minha é o rio, em pouco chão, com 3 anos. Eu também tenho um currículo, se calhar, interessante numa outra área, como a área dos bombeiros, etc, etc. E política, digamos assim. Mas ninguém me conhece, porque tens que ir a Castelo Pai. E eu estou muito hoje, provavelmente, de ter vindo aqui. Eu posso ficar normais, não fosse para dar o apoio moral. Eu venho aqui satisfazendo uma vontade, manifestada pela senhora da biblioteca e pelo adjunto do Sr. Presidente da altura, quando estamos em Felgueiras, e tenho muito gosto de estar aqui. E pronto, acho que é. Nós também agradecemos muito ter vindo cá. Nós vamos ter que terminar, mas tenho uma última pergunta que eu creio que vai ser a pergunta que vai fechar bem. Professor, eu estou desde o início, começamos, eram 4 menos um quarto, a falar consigo e noto que é uma pessoa sempre à procura de mais tudo. Como é que cada um de nós pode ser assim? Vamos ver. Primeiro de tudo, eu queria dizer, antes de chegar aí, acho que é interessante fazer este preâmbulo. Eu não vou dizer, como é evidente, porque é que eu tinha de ser dito. Mas acho que a senhora da biblioteca soube o que acontece quando ela me interpelou. Por isso não vou repetir isso. Eu tenho orgulho de tudo, dos local onde nasci, um orgulho enorme. Mas senti sempre na Póvoa, para falar na Póvoa. Um dia disse ao meu irmão assim, eu nasci num lugar que tinha 30 casas. E o meu irmão disse assim, enganaste, tinha menos. Eu disse, ainda tinha menos, eu pensava que aquilo já era um lugar que não tinha 30 casas. Não é? E quando comecei a crescer e a ter, vou ter que falar nisto outra vez, eu era um bom aluno, eu tinha um prémio no final do ano que me levavam a ir comer uma caldeirada de enguia de Aveiro, que era eu o melhor aluno e a menina que fosse a melhor aluna também, era o prémio que nós tínhamos. E eu disse assim, eu todos os dias tinha dificuldade em adormecer. Eu assim, será que isto é pequeno para mim? Será que eu estou a ser ambicioso demais? Não, todos os dias eu quero sair, tenho necessidade de sair. Mas, como eu disse, nunca perdi a raiz da minha aldeia. Não é? Continuamos a ter amigos dos nossos. Esta semana faleceu uma senhora da nossa terra, em que as filhas estão todas na Maia, praticamente, e uma delas em Alfaro. E nós partilhamos dia a dia a nossa vida de pé de vida e das famílias. Isso aí está fora de questão. Eu nunca renego os meus laços, nem os locais por onde passei. O meu, só que eu não fui muito feliz, só fui feliz pelos meus pais e pelos meus avós que tinha. Porque conheci a terra
a mim não me deu nada. Eu tinha algum problema em dizer assim, como é que eu vou regressar àquela terra? Isto aqui, os meus horizontes estão a caminhar lá para o fundo. Não é? Pronto, isso é a explicação que eu sei. Em relação, como é que nós podemos ser assim? Como é que nós temos que querer mais e mais? É dia a dia pensar que aquilo que eu já fiz foi bem feito. E dizer assim, foi bem feito, mas é possível fazer melhor. O meu pensamento diário é assim, até no treino, eu digo no treino, este treino hoje correu bem, mas eu vejo que este treino pode ser melhor, pode ser mais interessante para o atleta e para mim, não é? Porque é a profissão dele, e eu tenho que valorizar a profissão do atleta. E a realidade é que eu estou constantemente a aprender, constantemente a conseguir inovar, e depois recorro, ao contrário de Deus, recorro muito da ciência que estava lá, eu recorro dos psicólogos, a psicologia é fundamental no desporto, e dos fisiologistas, aqueles que estudam o corpo do homem. Eu posso vos dizer que cheguei ontem de uma semana intensíssima em Mira, porque eu tenho um amigo meu em Mira, que é professor universitário, é uma experiência, é uma pessoa com uma experiência e com uma qualidade internacional ao mais alto nível no estudo do corpo humano, no estudo do atleta, particularmente, que é o professor Dr. Amândio Cupido Santos, que é da Universidade de Coimbra, e faz o favor de ser meu amigo. Então, todos os meus atletas que eu quero levar, ele faz os testes todos e dá-me indicações de treino fisiológicas para eu colocar melhor e fazer um treino melhor com esse conhecimento da ciência. Eu já parti por isto há muitos anos, por isso sinto que é cada vez mais a minha ida para os Estados Unidos, é que eu não pago nada, e vou eu e a minha mulher, vamos sempre os dois. Não pagamos nada porque essa sociedade convida-nos para ir. Paga a viagem desde cima do Porto, até chama do Porto, alojamento. E estamos internados num local onde não há televisão, não há telemóveis, não há nada. Nós chegamos lá e são 5 dias constantes a falar. Começa às 8h30, para às 9h30 para o pequeno almoço, começa às 10, para às 12h30, começa às 4 da tarde e acaba às 6h30. Diariamente, durante 5 dias isto. Temos uma paisagem fantástica que nos ajuda a viver aquilo, não é? E por isso é que eles convidam normalmente o treinador e a esposa, que é para não estarem tão isolados no meio daquilo. É? E eu aproveitei um amigo meu que vivia nos Estados Unidos e consegui entrar nesse grupo, que não é fácil. Hoje em dia para mim é fácil, faço parte deles, eles fazem parte. Por isso, a questão fundamental é nós nunca pararmos na primeira. Se eu tenho 17 atletas no Jogo Olímpico, posso-vos dizer, também aqui não sabe que é uma particularidade que está aí, que não está aí, mas que estão aí os atletas. Eu tenho 5 atletas que começaram a treinar comigo, alguns infantis, outros iniciados, e foram aos Jogos Olímpicos. Nenhum deles é de uma IFUNA. É um dos 110 barreiras, é um dos 400 barreiras, é outro dos 400 e 800, é outro da marcha, e é outro dos 100, já disse, 110, e do triplo salto. Tudo modalidades técnicas. Porquê? Porque eu disse, a primeira fase da minha vida foi aprender as disciplinas técnicas. São aquelas que ensinam mais a qualquer disciplina do atletismo. E depois já parti, por necessidade, para os Estados Unidos. Este ano, para acabarmos, temos 5 atletas que foram convidados para ir para universidades americanas, 3 homens, 2 senhoras, as 2 senhoras foram, nenhum dos homens, a Marta Afonso foi, está na Universidade de Seul, que é uma das mais famosas, Los Angeles, lá, na Califórnia, e outra está em Kentucky, do lado de cá. Agora já tenho mais 3 convidados para ir para a próxima semana. 2 deles são da bola de Varzim. Interessante. Começaram comigo no infantis e agora, como juntas, nós vamos universidades americanas, vêm buscá-los. E eles vão para lá com a obrigatoriedade de estudar, tirar um curso. Para mim é uma felicidade tão grande que eles irem aos Jogos Olímpicos. Porque é um conjunto de fatores que os vão ajudar a evoluir, a se calhar treinar melhor do que treinam comigo. Não sei, mas se calhar. E dizer-vos que para mim é um imenso orgulho os miúdos continuarem, como ainda ontem estive a falar com a Marta durante 30, 40 minutos via Messenger, da Universidade da Contar Portuguesa, mas acho que fiz bem a perguntar, e diz para o Rio, não, mas eu já disse que quero partilhar consigo o que faço aqui. Por isso para mim é mais do que as medalhas, que são inesquecíveis, é criar em cada atleta um amigo e depois ser padrinho de casamento de 4 ou 5, padrinho dos filhos não quero ser, uma responsabilidade muito grande, eu não fui bom pai,
mas isso é uma coisa que eu gosto muito de sentir. E é como eu disse, para terminar, é investir na carreira. Eu posso investir na carreira. O Manel não conta a minha profissão dele, mas eu investi muito na minha carreira. E tive a oportunidade também de, junto da Federação de Automóveis do Poder, ter um currículo que isso foi-os obrigando a dar-me aquilo que eu não realizava. Eu a conquistei, mas depois eles são obrigados. Muito bem, e eu acho que também nos deu muito hoje aqui nesta conversa. Nós não temos muito para dar, mas temos uma lembrança pequenina. Ela vai fazer o favor de lhe entregar e de forma também de agradecer uma medalha do nosso Conselho também, para guardar, e algumas lembranças que depois temos. Trabalho de pijama. Tudo decididamente era dele. Exatamente. Essa boa aventura. A bola, a Romário, está assinalada agora, assinalada, já vi, e o Gagarinho, que saiu de casa cedo. Professor, muito obrigado por estar connosco e obrigado também a vocês por estar. Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui, rever a É Manel. sempre um gosto.